eu estava já com meus 19, 20 anos. As bandas eram maravilhosas. Tinha muitos músicos lá que tocavam, ia tocar no baile, tocava 3 dias, depois tinha matinê, 2 dias, 3. Conforme entramos no salão, a orquestra já estava tocando. Quando eu bati os olhos assim, já o coração já disparou. Falei, é essa, né? Porque as maiores costureiras de Campinas, bordadeiras, eram negras. Então os vestidos foram muito chiques, muito bonitos. A gente ia arrumar o cabelo e eu tinha uma cabeleireira. Ela chamava Celina, ela já faleceu faz pouco tempo. E ela arrumava o cabelo de todas. Mas ela... Então tinha gente que queria fazer o mesmo penteado, por exemplo, meu, ela não fazia, não. Ela não fazia. Então a gente fazia aquele penteado bonito. Aí a gente ia assim, parecia árvore de Natal. E os homens iam tudo de terno, gravata, aquele sapato dele que brilhava. O baile negro era os negros que faziam, mas entrava branco, sim. Esses bailes era para dar um pouco de autoestima, né? Pra comunidade negra, né? Aqui em Campinas também teve apartheid. Vamos chegar então. Eu moro nesse aqui, ó. É aqui, pode chegar. Não tem cachorro, né? Trabalhei de maquinista, de 68 até aposentar. E para poder pilotar essas locomotivas, tinha que ter curso. Fui na escola, passei, já era máquina diesel. E aí também já estavam tirando fora as máquinas a vapor. E eu fui trabalhar, primeiro de ajudante, depois passei a maquinista. Eu entrei em 1952, aposentei em 1980. Meu pai era muito conhecido na Mogiana. Ele trabalhou na Mogiana, era Benedito Ribeiro I. Porque ele era muito conhecido e estimado. Nas margens do Paraíba e Pinheiral, meu cachorro responde. Meu avô me ensinou a tocar tambu, meu avô me ensinou a respeitar os cumbas. Ele era portador. Ele que era o responsável por toda a correspondência que vinha no trem, tanto da Mogiana como da Paulista. Quando saiu o trem de inspeção, os engenheiros saíam de inspeção na linha. Eles iam até Araguari. E o cozinheiro desse pessoal era meu falecido pai. Meu avô me ensinou a tocar tambu, meu avô me ensinou a respeitar os cumbas. Foi ele quem me ensinou a não tomar banho de rio, se a água do rio tá fora. E eles gostavam, que ele cozinhava bem. Então ele era querido com a diretoria. Então o filho dele era meio maluco, que era eu. Ele falou, meu filho saiu, foi trabalhar ali. Ah, Ribeiro, manda ele vir aí, põe ele de novo aí, quem sabe agora ele afirma. Dito Ribeiro, ele, nas festas juninas, ele dançava jongo, erguia maço, convidava os amigos. Não
participava muito, porque eu saía, né? Quando tava festa lá, eu saía. Mas às vezes voltava, ainda tava lá tal, eu tava ali. Não ficava ali firme, que nem agora que eu fiquei, né, o mais velho daqui do João, mas naquele tempo eu era rapaz, solteiro, e estava lá, ia até a festa, estavam preparando tudo, eu ia para outro lado. Para onde que seria? Ah! eu ia andar, eu era terrível. Fim de ano ele ia cozinhar, né, pros bacanas, né? E trazia o couro. Trazia o couro, a gente punha na parede com prego, né? E esse couro secava. Aí quando secava a gente punha numa vasilha com cal, ele soltava o pelo. A gente punha para secar de novo e eu fazia tamborim. Agora não tinha tarraxa para apertar, tinha que fazer um foguinho e esquentar, né? Aí ele esquentava, dava mais um pouco de som, andava mais um pouco, daqui a pouco tinha que parar de novo, esquentar. Oh, é vida. Carnaval no Rio de Janeiro. Depois passei o carnaval aqui para Campinas, do Rio, e formei a escola Lourdes da Prainha. Fui para lá porque eu queria entrar na Marinha, né? Cheguei a sair na Unidade da Tijuca, depois fui para Mangueira, desfilei na Mangueira, segurando um surdo. Aí Jamelão, conheci Jamelão, tudo, aquele pessoal da Mangueira. Vim com aquilo na cabeça. Aí, o samba é assim, eles batiam diferente, tem que ser assim, redondo. Surdo, a gente fazia na mujana, com um latão de carbureto. A gente saía já com aquilo quase pronto, só para pintar e pôr o couro. Então, no primeiro ano saímos fraco, não tinha ainda. No segundo já melhorou, no terceiro, que era justamente o ano do quarto centenário, ali nós arrebentamos. Estava perfeita, né? Os lordes, as damas de dama antiga, os batuqueiros de bandeirante, e parecia coisa de cinema. Eu formei esse grupo Casarão, mas nós éramos em 3. Viola ia dar aula aqui de cavaquinho. Quando ele terminou a aula, falei, Viola, por que você vamos formar um grupo? É boa ideia. Mas aí Dadinho estava trabalhando aqui ainda. Dadinho, vem cá, pega aí a timba. Eu peguei um tamborim que tinha aí. Falei, vamos formar um grupo? Vamos.
Eu sou nascido e criado no sítio. E na roça, lá, passeava, ia em baile, né? Também em casamento. Aí a turma vinha lá, arranjava nós para tocar. Dois irmãos e meu pai. Eu tocava tambori, que era aquele tempo era tambori, umas coisas quadradinhas assim. E o outro irmão tocava violão e o meu outro irmão clarinete e meu pai cavaco banjo. E meu pai também tocava cavaco, ele não sabia ler não, mas ele acompanhava a música direitinho, como a música era tocada, ele fazia as coisas tudo certinho no dedo e acompanhando. Aí dançava, era paralisado que falava antigamente, cobria assim cercava de mato por volta. E em cima também voltava mato por cima. Sapé, né? Sapé, você pegava outros matos também e punhava por cima aqueles matos mais fechados. Olhava lá e lá não ia dançar. Como era chão, então quando chegava de manhã cedinho a gente tava tudo cinzento. De tanto dançar. Era só poeira. Só poeira, de tanto a gente dançava. Aí parava às 7 horas, cada um arrumava as coisas e nós que arrumávamos os instrumentos e vinha embora. A véia andava 2, 3 quilômetros para ir num casamento. E nós ia lá dançava, meu Deus do céu, aquilo que era uma beleza. Tem que ter minha mãe, que ela faleceu. Aí, passado aí um ano, 2 anos, aí meu pai não quis ficar mais lá no sítio. Começou a trabalhar no hipódromo, porque ele tinha o pódio de corrida de cavalo. Aí foi indo, mexendo. Aí ele arranjou para mim trabalhar nos portão lá, de cedo, mais ou menos até meio-dia. Depois ia de 5 horas, 5 e pouco, ia tocar. Aí ia tocar no jardim. Aí tocava no jardim até umas horas, lá era acho que até as 8 horas, 9 horas. Quando eu falo jardim, a gente vai no Largo do Pará, 47, 1947, né? Eu já estava com, acho que uns 24, 25 anos. Depois que eu saí do coisa de cavalo lá, corrida, aí eu entrei o negócio de fazer linha de trem, que é aí na Mujana lá. Aí eles abriram outra linha no lugar para não fazer muita volta, então cortou a volta. Eu ia encher as caçambas de terra para modo de fazer outra linha nova, fazer a estrada vinda para virar, para tirar as voltas que era muito perigoso para os trens, para não tombar. Tinha um chefe que era mais bom, porque o outro não era muito bom. Aí quando ele saiu de férias, o outro que ficou, aí chamou eu para trabalhar ali na portaria de gabinete. Talvez tinha dia que eu estava trabalhando ali na portaria, então tinha uns plantãozinhos de chefe que era muito bom. Eu falei, eu preciso ir dar uma tocar na banda que você deixa. Não, vai. Ele sempre deixava, mandava eu tocar, depois você vem embora. Quando chegava às 7h30, 8 horas, terminava, porque eu tinha que sair 10 horas da noite aí do trem. Aí eu voltava, ia lá, sortava os outros trens lá, coisa. Aí depois vinha embora.
naquele tempo lá, então tinha um maestro que chamava São João. E ele era um maestro muito bom, ensinava bem a gente e tal. E até naquele tempo, quando eu comecei a vir com ele, não, só que ele não cobrava. Porque eu já tinha um começo das notas, de coisa, tudo. Sabia que tinha um irmão que tocava clarinete e me ensinou eu a porção de coisa. Então ele, às vezes, mandava eu ensaiar lá. Vai ensaiando. Ele falava Messê, né? Messê vai tocando aí. Vai tocando aí, toca aí. Ele falou, eu vou lá fora tomar um conhaque. Mas mentira, ele não ia tomar conhaque, não. Ele saía naquele portão e eu lá. Depois ele vinha de lá assim, olha, Messê errou aqui. Ele vinha mostrar o lugar onde eu errei. Aí ele, Messê toca, era tudo com Messê naquele. Aí eu tocava, ele, aí sim, aí é isso. Mas ele ia lá fora, ali no portão, e explicar tocar. É isso aí, é verdade. Ia tocar em procissão, né, e tocar assim em festa. Às vezes chegava aniversário assim da cidade, nós ia tocar no jardim. Essa aqui é antiga, essa foi na Aparecida do Norte. A banda foi até lá tocar? Nós ia tocar sempre. Antigamente, quando tinha banda Ítala, eles não aceitavam preto, nem mulato. Eles lá não aceitavam, porque era tudo branco, banda Ítala. Ainda tem? Ainda não tem. Aí nós ia lá, que nem tinha o Palestra Itália, não aceitava preto, ou São Paulo, era paulistano também, não aceitava preto. Aí que foi formada essa banda por causa disso. E aí depois, quando nós começamos a tocar, aí que ficou o nome da banda, Corporação Musical Campineira dos Homens de Cor. Que é isso, formado por João de Oliveira. Seu Zé, tinha alguém que achava que a banda era racista? Que a banda não aceitava branco? Tinha muitos que ficava magoado a ver por causa de cor, né? Mas não ficava magoado por causa de cor, mas eles não prestavam atenção. Porque cor, italiano é cor, alemão é cor, japonês é cor, russo é cor. Já fizeram bastante pergunta para mim, até gente grande. Eu falei, não, você não acha que tem racismo? Eu falei, não. Se fosse dos pretos ou dos negros, aí era racismo. Eu sempre gostei, só que eu não tive tempo de aprender música bem direito. Porque eu, quando mudei do sítio, até ler, eu aprendi bem ler um pouco aqui quando eu vim para a cidade, quando mudei. Então eu via toda coisa tocar, aí a gente prestava atenção. Então eu faço companheiro do baixo, né? Eu correspondo o baixo. Então quando o baixo faz pum, tá, pum, tá, é assim. E tem algum solinho, tá, pum, tá, pum. O meu mais é isso aí. Não faço solo bastante, né? Tem cada música vem tem um pouco solinho, tá. Há pouco mais de um ano, seu José parou de tocar na banda dos Homens de Cor. Por causa de um problema de saúde, soprar seu saxofone se tornou um grande esforço. Mesmo assim, não resistiu quando ele trouxe seu instrumento, que havia ficado guardado na sede da banda. Eu trouxe seu sax. Ué, Maria, como é que você trouxe? Boa noite
aberta a presente sessão solene da Câmara Municipal de Campinas para entrega de diploma de mérito dos Zumbi Palmares a diversas personalidades de nossa cidade e da região. Representando o grupo dos Teatro e Danças Populares, Rosária Antônio. Eu morava no sítio, lá no Viracopos. E aí, a minha mãe morreu. Eu tinha, acho que uns 7 anos quando minha mãe morreu. Aí, depois meu pai arrumou uma namorada aqui em Campinas. E ele depois trouxe eu para vir morar com ela. Aí, quando eu vim para cá, eu acho que eu tinha de 8 para 9 anos. Comecei a trabalhar, como eu falei para você, com 15 anos. Aí eu morava ainda na Rua Vitoriano dos Anjos, que é a mesma rua da firma onde eu trabalhava. Aí depois daí, a minha madrasta mudou ali, era Jardim Pauliceia. Não sei se ainda tem o nome de Jardim Pauliceia, para baixo da Ponte Preta. E daí eu fui. Eu já, nessa época eu já estava com 20 anos. E aí eu cansei um pouco de estar lá morando com a minha madrasta. Aí eu quis ir embora com meus irmãos morar aqui na Vila Teixeira. Aí a minha vida fluiu. Aí eu fui fazer o que eu tinha vontade de fazer na vida. Aí eu comecei a fazer jazz lá na Ponte Preta, que foi onde eu comecei a jogar basquete. Em 1962, eu joguei nos Jogos da Paulista, que foi no Regata. E até quando eu estava jogando, foi radiado pelo rádio. E os meus irmãos ficavam ouvindo. Aí eles falavam assim, agora é a Rosária, lá vai Rosária. E eles ficavam ouvindo aqui no rádio. Aí quando eu cheguei, eles contavam tudo pra mim. Eu tenho pena, eu tenho dó, meu galo preto vai apanhar do carijó. Eu tenho pena, eu tenho dó, meu galo preto vai apanhar do carijó. Não sei se vocês gostam de jardim, mas eu amo planta, amo jardim. Eu converso com elas, lá e as flores de maio, agora é mês de maio, estão todas abrindo. Olha lá, sapatinho de Nossa Senhora, que coisa linda. É uma coisa também que dá muita força pra gente, essas plantas aqui. Os passarinhos adoram. Eles vêm aqui, né? Beija-flor, vem beijar. Beija-flor, fica tudo aqui, vai beijando, todas essas flores. Aonde eu vou com planta. Então eu procuro sempre estar num lugar que eu possa plantar minhas plantinhas. E eu fui procurar outro serviço, né? Mas eu queria entrar na CEAESA, porque todo mundo estava entrando na CEAESA. Aí fui, levei meus documentos, fotografia, tudo. Inclusive pessoas que já trabalhou comigo, tudo entrou lá, mas eram pessoas brancas. Aí, menina,
não me chamava. Aí a turma falava para mim, vai lá que tá pegando. E eu, como já era tecelã há muito tempo, tinha prática, mas a minha amiga falou que a mestre lá, a Regina, estava perguntando para uma outra mestre que foi minha no Lanifício Campineiro se eu era muito preta. Aí eu peguei e fui no sindicato, aí falei com o presidente do sindicato, eu não vou mais procurar serviço porque eu fui lá na CIAESA, eles não pegaram eu para trabalhar. Aí ele foi lá e falou com o Gilman, que era dono da CIAESA. Chegou um dia, essa mesma mestre que perguntou se eu era muito preta, mandou essa moça falar para mim ir lá na CIAESA. Aí eu falei para ela, olha, agora eu não vou porque eu já estou trabalhando. Agora eu já estou trabalhando. Eu acho que ela arrependeu, sei lá eu, e mandou me chamar, mas depois de muito tempo, que já fazia quase 2 anos que eu estava numa outra firma. Porque o Urucungu é minha vida. O Urucungu é minha vida. Então, aí quando eu comecei no Urucungu, foi o seguinte, tem uma que trabalhava lá na Unicamp, e aí ela falou para mim, olha, tá tendo inscrição, ela fazia jazz comigo, tá tendo inscrição lá na Unicamp para danças populares. E aí eu fui fazer inscrição. Nessa inscrição que eu fui fazer, aí quem ia dar aula lá era Raquel Trindade, a filha do poeta Solano Trindade. A Raquel dava aula lá numa sala, lá na Unicamp. Ela dava aula de folclórico, danças populares, sincretismo religioso e mais outras coisas que ela sabe. E nessa sala que ela dava aula, tinha só um negro. Aí ela pegou e falou, nossa, mas só um negro? Aí ela resolveu falar com o reitor de abrir uma exceção com mais funcionários, com a comunidade. Aí foi aluno da Unicamp, funcionário da Unicamp, mais a comunidade negra, mais todo mundo junto, nós começamos a fazer essa aula lá, que foi uma maravilha. Depois terminou o curso lá, ela foi dar aula lá no Rio de Janeiro, e aí ela montou esse grupo aqui em Campinas, nós, com o nome de Urucungos, Puitas e Kijeng. Gozado, né? Mas é nome de 3 instrumentos. Urucungos é o berimbau, Puitas, a cuíca, Kijengues é o atabaque. Então, o nome de 3 instrumentos. E dali vem vindo Urucungu, eu aqui, e agora nós já estamos em 25 anos e ainda estamos aqui, com a graça de Deus, tocando. Eu, com toda essa idade minha, 78 anos, ainda estou dançando. Espero que eu consiga dançar muito mais ainda.
tá nas ruas pra relembrar os carnavais que passaram. Que beleza, o nosso bloco. E aí? Que beleza, o nosso bloco entre as corações. Os idosos e as crianças na mesma esperança de relembrar um sonho perdido, mas não esquecido, de brincar o carnaval. Um sonho perdido, mas não esquecido, de brincar o carnaval. Pois afinal, esse garoto aqui sou eu. Eu morava na Porteira Preta, ficava lá no Cambuí, era uma comunidade no Cambuí. E eu morava na parte de baixo, né? E na parte de baixo, eu aqui com 4 anos, 4, 5 anos, eu ficava na janela vendo os bailes, o samba que roncava lá em cima. Eles esticavam com bambu e lona, eles esticavam aqui em cima, usando as casas como apoio, e eles faziam os bailes lá. Isso aí rolava a partir das 8 horas até 5, 6 horas da manhã, de sábado para domingo. Foi a primeira vez que eu vi isso, nunca tinha visto, né? E primeira vez que eu ouvi a palavra escola de samba também, né? E eu acho que a escola de samba, que foi lá, é a Voz do Morro, uma das primeiras escolas de... Se não for a primeira, foi uma das melhores. Talvez não seja a primeira a ser fundada, mas é a que eu conheço, né? Então ela já existia em 1945. A Porteira Preta era uma fazenda que foi desativada e ficou a colônia. E a colônia onde moravam os negros, 98% de negro e alguns brancos duros. E a gente já morava lá, comunidade negra, o samba dia e noite, muito bom, né? O envolvimento com o samba começou lá. A gente morava nessa água aqui e os italianos moravam aqui, Dona Ite. Minha mãe chamava de Dona Ite. E a minha mãe saía e deixava eu para Dona Ite tomar conta, porque ela tinha um lemãozinho lá, tá de nenê, que tinha mais ou menos a idade minha, um pouquinho mais novo. O meu primeiro contato com a arte mesmo foi na casa da Dona Ite, né? Porque lá tinha decorado, né, na parede, umas decorações assim. E aquilo foi a minha primeira, com certeza, primeiro contato com artes plásticas, né? A gente briga, diz tanta coisa que não quer dizer, fica pensando que não vai sofrer, que não faz mal se tudo terminar. Mas se eu soubesse, naquele dia o que eu sei agora, eu não seria este trapo que chora e nem teria perdido você. E o negócio é o seguinte, né? Minha mãe era inspiração assim da arte e tudo. Mas o meu pai tinha aquela coisa, eu tinha admiração por ele ser sambista, ele era bonito, né? Inclusive eu falei, ele era um cara de... Eu não vejo o Denzel Washington, ele parecia com o Denzel Washington. E eu até choro, eu lembro dele, né? Então ele é aquele cara muito bonitão, né? E andava bem vestido e tal. Eu admirava aquilo. O cara para ele era o cara para mim, né? Então... E ainda sambista, né? Batuqueiro. Não é porque eu vi ele tocando lá na Porteira Preta. Em casa também ele tocava e cantava. Tocava lá tocava o cavaco, né? E cantava. Mas a influência do samba, né? Mas da música em si foi a minha mãe. Porque a minha mãe era mais eclética, né? A nuance, na pintura você faz com as tintas, né? Você cria nuance. A coisa da composição, né? Para você criar intervir uma coisa com outra. Né? A música tem isso. Maria. Se você vem diluindo a tinta para passar de uma cor, é isso. Esse é o degradê da música, né? Maria, o seu nome principia na palma da minha mão.
e cabi todo inteirinho dentro do meu coração. Oi, Maria! Lindo, hein? Troia Negra, oh, oh, Troia Negra, ah, com o seu herói lendário. Zumbi, 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 ó, olha a luta chegando, olha a morte está aqui, olha zumbi. Porque na escola, no primário, eu aprendi que zumbi, o professor, ele era negro, mas ele era ignorante, né? Ignorante em questão da história dos negros no Brasil. E ele dizia para mim que Zumbi tinha suicidado, ele se acovardou e pulou no precipício. E aí, quando esse amigo, que também tinha a mesma idade minha, 16 anos, ele tinha um livrinho lá, pequenininho, parecia um catecismo, que era Troia Negra. Aí eu li aquilo e eu vi que não foi bem assim, né? Ele conseguiu, quando destruíram o Palmares, ele teve que se retirar. E depois ele foi denunciado, tinha um Judas que denunciou ele, mataram, esquartejaram ele, ele ficou exposto, que nem o Tiradentes, né? E aí eu peguei e falei, eu vou fazer uma escola de samba. Eu fico emocionado, desculpa. Eu vou fazer uma escola de samba e vou pôr esse enredo, né? E consegui, né? Bela engatilhada, carapinha branca, gândola de renda caindo na anta, embala no berço filho do senhor, que há pouco tempo assim a ganhou. E era assim que Preta Velha vivia, criava o filho branco com muita alegria, enquanto na senzala Pai João apanhava mais uma lágrima ela derramava. Mãe preta, enquanto a chibata batia no seu amor, Mãe Preta embalava o filho branco, o do senhor. Aqui em Campinas, nunca tinham visto acarajé. Então teve uma festa lá no Centro de Convivência, Semana do Folclore. Então chamaram a tia Anitta, da Bahia, mas ela vinha da Bahia e ela ficou 15 dias ali, onde é o Centro de Convivência. Mas daí eu fui, um dia antes dela ir embora, eu fui, de dia conversei com ela, e ela falou para mim, minha filha, tá precisando tanto de você aqui. O pessoal daqui não sabe nem limpar sardinha. Tenho certeza que você vinha aqui, você ia me ajudar muito. Daí conversando com ela, né, ela falou para mim, eu vou te falar uma coisa. Você vai vender acarajé aqui, nesse lugar, você tá sabendo? Eu falei, ah, tia Anísia, que brincadeira, que isso? Imagina. De repente, me chamaram, eu não fui vender acarajé lá na Feira Hippie. Comecei no Carlos Gomes, e estou até hoje lá na Feira Hippie. Aprendi com a minha mãe e minha avó. Minha mãe foi uma grande cozinheira. Minha mãe morava na fazenda, minha mãe foi com 7 anos lá. Já era empregada, cozinheira, cozinhava para 14 pessoas. Eu vim para Campinas, eu tinha 4 anos de idade. Minha mãe veio da Bahia, né, em primeiro lugar, e sempre morei por aqui. Teve um tipo de concurso que teve aqui em Campinas, então a criança que tirasse a 4ª série com a maior nota ganharia uma bolsa de estudo para estudar num colégio particular. Eu tirei essa nota
E minha mãe me levou lá, daí chegou lá e ele falou assim, não, tá certo, ela ganhou, só que nós não aceitamos negro para estudar na escola. Então na escola não estudava negro. Mesmo pagando, com 12 anos eu fui aprender corte e costura. Depois minha mãe me pôs eu no patronato de São Francisco. Aí no patronato de São Francisco eu aprendi fazer flor, aprendi bordar, aprendi costurar, culinária. Daí minha mãe me pôs no Senai, porque o Senai naquela época pedia aluno e não tinha. Então eu fui fazer no Senai, eu fiz tecelã de seda. E nessa época as fábricas aqui de Campinas não aceitavam negros também. A única fábrica, 2 fábricas que aceitavam negro eram Matarazzo e o Cientifício Campineiro. E eu saí do Senai, eu fui para o Matarazzo. Mas eu sempre tive muita curiosidade e sempre pensei além da minha idade e além do meu tempo. Tinha uma lei que quem se formasse no Senai não podia ser barrado, porque o patrão tinha que dar emprego. Então eu trabalhei em quase todas as fábricas ali do Guanabara. E a última que eu fui trabalhar foi a Ciaesa. Daí me aceitaram, dei os documentos. Quando eu fui trabalhar, tinha 1.200 funcionárias, não tinha uma negra. Daí eu tava assim, eu vi uma moça falar pra outra, "Xi, aqui não vai prestar. Até negro vai começar a trabalhar aqui." Nossa, aquilo pra mim. Falei, mas não vou desistir, eu vou entrar lá dentro, preciso ver o que tem aqui dentro dessa firma. E eu entrei. Quando eu fui no banheiro, o banheiro estava escrito nas paredes, nas portas, em tudo quanto é lugar, palavrão. Coisas do Arco da Velha que a gente nunca viu, ali tinha. Então eu subi para o escritório, falei, eu não vou ficar nesse banheiro que eu vou levar a culpa. Porque daqui 15 dias vão falar. Se eu não abrir a boca, se eu não falar nada. Dali 15 dias foi essa negra. Nunca teve negro aqui, essa negra entrou e sujou. Falei, eu não vou levar essa culpa. Daí eu subi no escritório para falar com o Gilmã. Cheguei pro Gilmã e falei, olha Gilmã, vou dizer uma coisa. Vocês não aceitam negro, me aceitaram. E que eu muito me admirava eles não aceitar negro e ter todo aquele mundo de brancas, fazer aquela sujeira no banheiro. Daí desceu todo mundo para lá, né? Desceu o Gilmã, desceu o gerente, olharam, vontade de raspar a parede e pintar e limpar. Daí eu trabalhei lá 4 anos. O meu marido falou assim, vou te internar, porque não é possível. Cada vez que eu chegava da cidade de Carateia, ele falou, você arrumou encrenca na cidade, né? Eu brigava com o médico, eu brigava com o cobrador de ônibus, mas não é que eu queria brigar, eles me perseguiam. Aí um dia eu estava na cidade, telefonei para minha irmã, falei, Ninha, você faz a janta porque eu tô aqui. Em frente à loja americana, ao ponto final de Valinho, eu vou tomar o Valinho, eu vou de ônibus hoje para a comadre Zélia parar de encher o saco, vou de ônibus. E não tinha ninguém dentro do ônibus, eu entrei e sentei no primeiro banco. Daí o cobrador, então eu falei, moço, olha, tá aqui o dinheiro, o senhor vira a catraca, né? O motorista veio e falou, não, só tem que descer, entrar para a porta de lado. Falei, escuta aqui, eu cheguei aqui, não tinha cobrador, não tinha motorista. Eu entrei, sentei aqui no primeiro banco, tô pagando porque eu vou descer no final lá. Não, a senhora tem que descer. Tem? Desci. Táxi, por favor. Eu posso, viu? Vou de táxi.
briguei com o cônego Caran na catedral, porque a catedral é a matriz da cidade, uma coisa que quase ninguém sabe. A matriz não pode cobrar casamento, batizado, e tem que aceitar todos os bairros da cidade. E nesse dia estava todo mundo lá na sala esperando para fazer o papel do batismo. Bom, todo mundo foi pegando sua ficha e foi embora. Fiquei eu por último. Falei, esse negócio já não vai prestar. Daí o cônego veio e falou assim, da onde você é? Eu falei, sou do Proença. E a mãe do neném é do Nova Europa. Lá ainda não tem igreja. Daí quando chegou na minha vez, ele veio e falou, por que você veio aqui? Eu falei, por que não? A criança está muito doente, bebe no hospital. Eu falei, quem sabe? Minha mãe sempre falou, se batizar, a bênção do batismo ajuda que essa criança sare. Então é por isso que eu vim aqui. Só que eu vou dizer uma coisa, o padre está cansado. Todo mundo vem aqui. Então, não é só o centro, vem de todos os bairros. Falei, tudo bem, cônego, tudo bem, mas só que eu não vou aceitar o senhor vir dar sermão em mim agora. Está só eu aqui. Porque quando a sala estava cheia, o senhor não falou. Então todo mundo ia ouvir. Eu não vou ser obrigada a ouvir. Mas o senhor vai me ouvir então agora. Eu vim com a missão de ser mãe. Nunca pedi um copo de leite em igreja nenhuma. Eu trabalho e sustento meus filhos. Agora o senhor veio com a missão de ser padre. O senhor tem que batizar, o senhor tem que fazer casamento. Fazer a sua obrigação de padre. Porque eu tenho a minha obrigação de mãe. Porque batizar não é carregar pedra. Ele falou, não, eu vou batizar a criança. Eu falei, então tudo bem. Daí chegou na hora do batismo, batizou, tirou foto de todas as crianças. De mim não tirou. Muita gente tem, por causa da minha língua, que acha que eu sou macumbeira, eu sou nada, sei nada. A minha religião é Deus. Hoje não tenho mais religião. Penso em Deus na hora que eu levanto, na hora que eu deito. Nunca acendi uma vela para ninguém. Nunca desejei mal para ninguém. Eu procuro pensar em Deus, porque Deus é meu Pai. Malene, minha mãe, Malene, Malene, pelo amor de Deus. Malene, minha mãe, Malene, Malene, peça filha sua. Malene, minha mãe, Malene, Malene, pelo amor de Deus. Malene, minha mãe, Oxum, Malene, peça filha sua. Malene, minha mãe, Malene, Malene, pelo amor de Deus. Malene, minha mãe, Oxum, Malene, peça filha sua. Malene, minha mãe, Malene. Em todo o meu tempo de pesquisa, ouvia de meus interlocutores, jovens ou velhos, esse termo, comunidade negra, se referindo a todos os envolvidos em associações negras das mais diversas naturezas, religiosas, políticas, culturais. Imersos hoje nessa comunidade, reconhecida e unificada por sua musicalidade, Tio Dudu, Tia Nice, Sinhá, Seu Zé e Seu Aloísio são reconhecidos como grandes mestres pelos membros mais jovens. Quando se lembram de sua própria juventude, no entanto, eles se transportam para outra comunidade, a grande comunidade frequentadora de bailes, que no passado reforçavam o próprio sentimento de pertença a uma comunidade negra em Campinas. Matinê dançante. A matinê dançante costumava começar das 2 e até às 6 horas. Tinha soirê,
Soirée era das 2 até as 8 da noite, mais ou menos. Aqui em Campinas tinha 4 orquestras. Tinha a orquestra Colômbia, tinha Som de Cristal, tinha Itamaraty e tinha Birico, a orquestra do Birico. Então era orquestra com 30, 40 músicos. Aí pegava fogo, todo mundo dançava, né? Todo mundo pulava, porque aquilo incendiava o salão. Samba, rumba, bolero, samba canção, marcha, enfim, tudo quanto era tipo de música tocava. Eu, por exemplo, quando conheci a minha ex-esposa, num baile em Jundiaí, e essas 2 damas estavam dançando. A falecida minha esposa e mais uma colega. Ela estava um negócio, parecia até coisa de cinema. O coração deu um pulo para cima assim, quase arrebentou. E aí começamos a dançar, né? E vai daqui, vai dali. Eu perguntei de onde ela era, ela falou que era de Campinas. Eu falei, mas eu também sou de Campinas. Como que eu não te conheço? Mas você vai em baile? Vou. Você veio com quem? Vim com as minhas amigas. Ela tinha ido com as amigas dela. E aí conversa vai, conversa vem. Terminou o baile, ela desceu, foi com as amigas, eu também passei a mão nos meus colegas. Até que o trem chegou, elas deram um jeito da falecida sentar perto de mim. E ela sentou perto de mim e tal. Vocês viram, quando nós chegamos aqui em Campinas, ela estava debruçada no meu ombro, né? Cochilou no meu ombro, cansada, coitada. E aí nós começamos aquele belo namoro que durou 53 anos. Eu fui candidata à rainha da primavera. E nesse baile que eu ia, quem dava esse baile era o Costancinho, ele chamava Costancinho, era um baile de elite. Então tinha, nós éramos, umas 10 candidatas que era de vender votos. E aí eu tinha meus cabos, que é que nem cabo eleitoral, eles estavam tudo lá de vigília. Aí nisso tinha um amigo meu também, que Deus o tenha, que ele já faleceu. Ele pegava e tirava assim dinheiro da carteira, abria a carteira e ele debulhava assim, tudo aquelas notinhas amarelinhas, na época acho que era cruzeiro. Debulhava e falava assim, quanto de voto a Rosária precisar tá aqui, eu compro. Aí veio, daqui a pouco, brinco meu que voava pra cá, aí a turma me abraçando, eu já tinha ganhado ali de rainha da primavera. Aí que eu fui com o vestido de rainha, com a capa, e eu surgi de um túnel lá embaixo. Eu sentei lá no trono, aí foram me coroar com uma coroa de flores. E depois dali teve a primeira valsa que eu dancei com o príncipe. Eu frequentava muito o Hélio Clube. O Hélio Clube era o mais chique de todos. É o mais chique. Chegava lá, homem sem gravata e mulher de sapato baixo voltava da porta. Eles não queriam nem saber, você entendeu? Para manter o nível. Então as negas iam com o sapato, o que quer dizer? O sapato, salto alto dentro da bolsa e de sapato baixinho, às vezes até chinelo. Pá. Chegava na porta assim, tirava um e trocava. Aí já... A gente ia também sim no baile do Carabina, mas ele era da escola de samba Princesa do Oeste. Então ele promovia bailes também. Esse é o 9 de julho. Carabina era um militar que gostava muito de promover coisa, né? E ele mexia muito assim com baile, com escola de samba,
com um time de futebol. O Carabina era um agitador cultural, pode-se dizer. Aí o Carabina fez um baile, botei um paletó lá qualquer, né? Só pus paletó de linho e tal, e fui, né? Aí chegou um negrão até de Ditão. Ditão era um negão bem grandão, assim. Era gente boa, mas era meio... era meio zoado, né? Ditão tava com um paletó de linho amassado, sem gravata, sem nada, uma calça. Chegou na porta do... Aí o Carabina olhou e falou, cadê a gravata? Não, a gravata. Aí ele pegou, enfiou a mão no bolso, arrancou a gravata. Não, se é o caso eu ponho aqui. A gravata dando, não. Aí eu escutei o Carabina, esse negão não vai entrar aqui não, desse jeito não. Que isso? Que ele pensa que isso aqui é o quê? E por coincidência eu fui em casa, como eu já estava meio suado, eu já tomei um outro banho, me preparei, botei o terno azul marinho, gravata, tudo bonitinha, troquei até o sapato. Aí eu cheguei lá, por acaso o Ditão também já estava na minha frente também de terno azul marinho, gravata, tudo, né? Aí o cara viu, não, você aprendeu, né? Então, você tem roupa, você tem, pô, por que você... Aí pra mim o cara não falou nada porque ele acho que nem percebeu que eu também estava na mesma coisa do Ditão, né? Aí nós entramos pro baile. E em 57, no Teatro Municipal, foi o baile da Pérola Negra. Orlindo, ele chamava-se Orlindo Marçal. Ele era colunista social e radialista. Então um dia ele procurou a comunidade negra e falou assim, por que vocês não fazem, vamos fazer um baile no teatro? Todo mundo topou, né? Daí nós fizemos o baile, teve o baile, foi um dos bailes mais glamourosos, porque a comunidade branca pagou para ver os negros dançar. Então teve a candidatura da rainha, Pérola Negra, e essa Marcília era a que ganhou, que é prima de Sinhá. Então foi um baile muito chique, ele saiu na revista O Cruzeiro, saiu na Manchete. E quem veio coroar a Pérola foi o vice-governador do estado naquele tempo, o general Porfírio da Paz. E hoje ainda tem o cultural, que é o Machadinho. O Machadinho aqui em Campinas a gente não tinha um clube, não tinha um pedaço de terra, até hoje não tem, só tem esse lá do Machadinho. Então quando terminou a guerra, em 1945, dia 8 de maio, um grupo de negros se reuniu e comprou uma chácara na Vila Industrial, Chácara Árvore Grande, aonde fez esse clube. Quando Campinas era menor, os negros aqui em Campinas, você conhecia todos. Podia até não ter amizade, porque a Francisco Glicério era o ponto de ir aos bailes, né? Então um negro sempre conhecia o outro, principalmente se fosse da mesma geração. Mas o que aconteceria se, ao invés de apenas provocá-los com questões, fosse possível recriar aquela festa que há pelo menos 50 anos já não se via mais? A gente podia fazer um baile lá no Regatas, hein? Ai, que legal. Melhor lugar, quantos e quantos bailes que eu não fui lá. Mas um baile como eram os bailes mais chiques, né? De antigamente, só que a turma de hoje não sabe ser chique. A turma de hoje não sabe ser chique. Não, mas a gente... Tem mulher que põe sarça andando que nem cavalo. Não, para de sonhar que isso aí agora é impossível de se conseguir, porque é muito caro. E um baile desse tem que ser uma orquestra. Tá certo. Um baile chique. É um baile chique. Sabe também? Não é uma banda, tem que ser uma orquestra. Uma orquestra. Porque aí é muito bonito, né? Aquelas coisas, aqueles sessão de metais, de vários tipos de metais, e madeira, e ritmista, e bateria. No início de 2014, resolvi me arriscar a reproduzir a festa. Tendo conseguido o apoio da Secretaria de Cultura de Campinas
e do Clube Cultural Machadinho, que promoveram inúmeros bailes no passado, percebi que era possível. Contando também com o apoio do Laboratório de Imagem, Som e Antropologia da Universidade de São Paulo, criei uma campanha de financiamento coletivo para cobrir os gastos adicionais do evento. Já pensou se a gente recriasse um baile desse? Com orquestra, com todo mundo em traje a rigor. Você pode contribuir com 10 mil reais, aí até o HIT também. Me ajuda aí. A campanha também serviu para mostrar a públicos mais jovens o que haviam sido aqueles bailes e qual fora a sua importância para a comunidade negra do passado. Tudo isso me fez pensar, será que a comunidade negra dos dias de hoje teria sequer existido se não houvesse aquela comunidade de bailes do passado? A Sinhá sugeriu Baile da Saudade. É baile da saudade. É bonito, né? Baile da Saudade. Bom. E uma outra pessoa pensou Baile Chega de Saudade. Não, chega de saudade. Não, não é bom. Não. Não. Baile da saudade. Baile da Saudade. Tianice, a gente vai fazer o baile ano que vem. Qual baile? O nosso. Olha aí, os anos dourados. Menina. 1945. Um baile lindo. Um esplendor. Teve gente que até chorou. Uma coisa fantástica. O primeiro baile, depois de tantos anos, A coisa mais linda, tudo de terno, gravata, muito chique. O baile para matar a saudade, né? ali no baile ali, todo mundo me conhecia. Era tudo do meu tempo, Eric. O único que não era do meu tempo era você. O resto um pouquinho mais novo, diferença 4, 5 anos, outros quase igual. Pô, eu tenho só 82. Comecei com 22, faz aí. E os jovens também se surpreenderam. Mas agora eles vão continuar indo, porque gostaram, com uma orquestra boa, né? A orquestra de Leopoldo de Tupã, que é uma grande orquestra, né? Viram como é um baile. Se fala os anos dourados, né? Os anos dourados era a cultura do mundo. E esse é uma coisa do resgate da cultura brasileira, esse baile com big band, música de muito bom gosto. Isso é uma coisa para ficar pro resto da vida. E até o próximo, eu conto com vocês. Obrigado.
preta no cerrado, outro recongo no condado. Parabéns, muito bom, parabéns. Olha aí, meu Deus, quem é? Pô, tô elegante, hein, meu? Nem eu sabia disso que eu tava com essa bola, hein? Nossa Senhora!